Porque o Brasil suspendeu as exportações de carne bovina à China, com a confirmação daquele caso de vaca louca. Vamos acionar o Bruno Pinheiro, diretamente da capital federal, vai trazer detalhes dessa informação para a gente, né, Bruno? Inclusive, será feita uma contraprova no Canadá para confirmar esse caso, é isso? Justamente esse exame será feito lá, esse resultado é aguardado, já que aqui tem uma ausência de capacidade laboratorial, segundo o Ministério da Agricultura. Então, isso é feito lá e aguarda o resultado. Quando o resultado vem, se for negativo, volta essa negociação com o mercado chinês, que é o maior mercado, o maior comprador de carnes. Isso, então, assusta, já que está suspenso. Já foi suspenso lá em 2021, quando um outro caso no estado de Mato Grosso e também em Minas Gerais havia uma suspeita. Essa negociação, essa compra acabou sendo interrompida. Segundo o ministro da Agricultura, não existe um risco à população ao consumir a carne bovina neste momento. Este animal que foi identificado com essa suspeita do vírus, então, ele tinha cerca de 9 anos, ele foi abatido e incinerado ainda no local. Só para a gente entender uma outra informação que também é importante ser levantada, que a viagem de Lula vai acontecer à China no final do mês de março também. Então, a expectativa é que até a viagem de Lula à China, isso já tenha sido resolvido, restabelecido essa exportação ao mercado chinês e isso até consiga abrir novos mercados com essa viagem de Lula, essa agenda que vai inclusive levar a ex-presidente Dilma Rousseff, que será representante do governo brasileiro lá na China. Então, essa informação foi confirmada ontem. Esse animal de 9 anos que já foi abatido e incinerado, segundo o que foi divulgado, não oferece nenhum risco à população brasileira ao consumir a carne bovina, somente essa exportação que foi interrompida e a partir de agora esperar esse resultado que vem do Canadá. O motivo de ser realizado no Canadá é a ausência de capacidade laboratorial. A gente continua acompanhando, aguardando que seja restabelecido essa exportação, já que é um mercado muito importante consumidor de carne bovina aqui do Brasil. Sem dúvida alguma, Bruno Pinheiro, qualquer tipo de suspensão em se tratando da China impacta demais qualquer tipo de mercado aqui dentro do Brasil. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Bruno Pinheiro. É claro que não é boa notícia essa suspensão de exportação de carne bovina à China, com a confirmação de um caso da doença por aqui. Conosco para comentar o assunto, Alan Gani. Alan, bem-vindo, boa quinta-feira para você. O que esse caso de vaca louca pode representar para a economia brasileira? Vem prejuízo imediato por aí ou não é bem assim? Bom dia, Adriana. Bom dia a toda a nossa audiência. O agronegócio brasileiro, ele representa em torno de 25% a 27% do PIB. Tudo vai depender da extensão do embargo às exportações de carne bovina à China. Dado que a China representa 67% do destino das exportações de carne bovina. Quer dizer, é uma grande parceira comercial. Se durar pouco tempo, não vai ter grande impacto. Agora, se durar mais de 1 mês, 2 meses, 3 meses, como foi o caso em 2021, aí acaba penalizando o nosso crescimento econômico. Agora, perdão. Por favor, Daniel, vai lá. Diogo Schepp, com você. Alan, bom dia. Alan, existe um protocolo sanitário que é assinado pelos dois países, foi assinado em 2015, que estabelece justamente um autoembargo em situações como essa, quando se identifica um animal doente. É uma forma, obviamente, de trazer mais transparência e justamente impedir que essas situações se estendam por muito tempo. De que forma essa situação, se não for tratada dentro dessas características de transparência, pode impactar, por exemplo, a viagem de Lula, que tem muitos componentes, inclusive comerciais,
estabelecida aí para março deste ano. Perfeito, Schelp. Esse acordo que houve em 2015, muito bem lembrado por você, ele é muito importante. Inclusive, ajuda nesse comércio entre Brasil e China, né? Ajuda a explicar por que a China é um dos maiores compradores da carne brasileira. Agora, eu não vejo que possa atrapalhar a viagem do presidente Lula à China. O que pode acontecer é que este tema pode entrar na agenda e aí ter um mal-estar, algo do tipo, né? Porque vão ter que discutir se o embargo deve ser prolongado ou não. Acredito que todas as autoridades sanitárias estão fazendo de tudo justamente para que isso não entre na agenda e não ter aí um mal-estar diplomático. Nelson Kobayashi, comentarista de economia, Alan Gani conosco por aqui. Muito bom dia, Alan. Eu gostaria de perguntar sobre esta carne que está sendo produzida e que não será exportada em razão dessa suspensão, se isso pode impactar no curtíssimo prazo, ou seja, nas próximas semanas, no preço da carne para o consumo interno, porque a gente sabe que os critérios de inspeção e fiscalização pelos veterinários do Ministério da Agricultura são mais brandos para o mercado interno, né? Em razão do tempo de consumo, enfim. Será que essa carne acumulada aqui dentro do país vai gerar uma baixa no preço da carne nas próximas semanas? Bom dia, Kobayashi. Boa pergunta. O ponto aí é que foi um caso isolado, não foi de algo de grande magnitude, né, ao ponto de gerar um excesso de oferta de carne internamente. Aí sim, um excesso de carnes, um excesso dessa oferta faria com que o preço fosse reduzido. Também, as autoridades sanitárias, acredito eu, elas não deixariam que essa carne fosse para o mercado interno. Então, não vejo que haverá problemas de preço no mercado interno brasileiro. É muito mais uma questão de relação comercial com a China e uma perda de receita, né? Como eu disse, a China representa 67% do destino das exportações de carne do Brasil. E é um momento bastante ruim que isso acontece, porque justamente a China, ela está numa retomada de crescimento econômico. A China cresceu muito pouco em 2022, cresceu aí em torno de 3%, e as previsões agora, com o processo de reabertura da economia chinesa, com o fim da política de Covid-0, é que a China cresça algo aí em torno de 5,5%. E como o Brasil é um grande parceiro comercial da China, principalmente no agronegócio, ele aproveitaria essa onda de crescimento chinês. O ponto é que justamente isso acontece neste processo de reabertura da China. Tomara que dure pouco tempo, que seja algo aí em torno de 10 dias, como foi em 2019, e não aconteça o que aconteceu em 2021, onde a crise sanitária avançou por 3 meses. Pois é, agora, Alan, uma vez que essa suspensão seja interrompida, você entende que pode haver uma certa desconfiança de outros mercados com a carne brasileira, com o agronegócio brasileiro, e você acredita que o agronegócio pode demorar para restabelecer os mesmos patamares de exportação antes desse episódio? Essa é uma possibilidade ou é pouco provável? É bastante importante você ter lembrado disso, Daniel. Pode acontecer sim, né? Os outros mercados, embora tenham uma participação bem menor do que o mercado chinês, mas acaba sendo relevante no conjunto. Por exemplo, os Estados Unidos representam 3,7% do destino das exportações brasileiras. O Egito também é um grande comprador, com 3,6%. O Chile, com 3,5%. E todos os demais países aí que eu não citei somam 10%. Então, assim, a gente está falando de 33%, né, mais ou menos, do que representa os outros países na importação desta carne brasileira. Isso pode ser significativo porque gera uma crise de confiança no mercado. É muito importante que as autoridades sanitárias ajam rapidamente para estancar a tal da vaca louca aí nas carnes brasileiras. A gente segue acompanhando o assunto, traz as atualizações aqui no Jornal da Manhã. Nosso comentarista de economia, Alan Gani, valeu pela participação, até amanhã. Bom dia, Adriana, obrigado, até amanhã. Obrigada a você também, bom dia.